Hello, good morning. Tudo bem, Oi. Shiners? Então, é com muito prazer que a gente começa esse ano oficialmente de 26 com os nossos encontros da We Help You Shine. Esses encontros, eles visam melhorar ainda mais a prática de vocês, o olhar de vocês para o business que vocês têm na mão e que vocês querem fazer com que seja mais e mais próspero também. Então, o objetivo desses encontros é tudo isso, é trazer conhecimentos que a gente possa usar como uma forma de melhorar tudo aquilo que a gente já está fazendo, o uso do material, o entendimento da metodologia do material, as áreas de vendas, de captação. E hoje eu e a Cris, quem vamos ministrar esse encontro. Mas mais para frente, a gente vai ter espaço para vocês também trazerem áreas do conhecimento, coisas que vocês fizeram que deu muito certo. Então, lembrem que a gente tem alguns gravados na área de membros que foram feitos por Shiners. Essa ideia volta e todo mês daí tem espaço para alguém apresentar algo aqui que seja interessante para todos, né? Porque conhecimento bom é Exatamente. aquele compartilhado. Bora, E, Cris, vamos lá, então. claro, só dando um recado extra ali junto com o que a Dani falou, caso vocês tenham interesse em apresentar alguma coisa, né? Já entrem em contato comigo ou com a Dani, que daí a gente vai organizando o calendário de apresentações, tá? De compartilhar esse conhecimento. Vamos lá. Então, a ideia hoje é tirar dúvidas primeiro a respeito da plataforma. Depois, a respeito dos sílabos, como organizar os sílabos. E deixa eu só fazer um adendo, tem um barulho de construção atrás de mim. Se atrapalhar, vocês me avisem, tá? Por enquanto, Vamos. não estou escutando, Cris. Então só me atrapalha eu mesmo. Vamos lá. Ah, Vou compartilhar a tela com vocês para mostrar aqui dentro do Club. Bora lá. Então, esse aqui, gente, é o Club, tá? Vocês têm acesso a ele. Podem entrar pela Hotmart ou podem entrar diretamente pelo Clube, que daí vocês têm acesso a todos os materiais aqui bem fácil. Caso vocês não saibam onde está esse link, ele está também na comunidade. Então, na descrição da comunidade, ele é o primeiro link que aparece ali, tá? Então, o que que acontece? Aqui, eu tenho acesso a todos os produtos, porque a gente é produtora. Mas vocês conseguem visualizar exatamente o que vocês têm acesso. O que vocês não têm acesso, ele está bloqueado com uma chavinha, um cadeado, certo? Vamos entrar na Shine primeiro, Dani, pode ser? bora, vamos lá. A gente vai fazendo essa fala porque eu sei que tem muitos Shiners aqui que são recém-chegados. E quando vocês entram para a Shine, às vezes acontece de querer encontrar materiais, de querer saber onde tem os recursos, por exemplo, o manual do aluno, essas coisas que podem ser bem úteis, especialmente agora, né, nesse movimento de volta às aulas. Exatamente. Então vamos lá. Então, aqui, essa é a Shine, tá? Aqui tem no módulo Welcome, vocês já encontram os sílabos, o Learning Paths, que é só clicar aqui, ó. E esse a gente sugere que vocês não criem uma cópia de vocês, que vocês abram ele sempre o original. Por quê? Porque toda semana a gente coloca as aulas novas aqui. Então, se vocês colocarem, se vocês criarem uma cópia de vocês, vocês não vão ter acesso ao que está entrando. Então, é melhor esse aqui vocês acessarem o documento original, tá? E daí, o que que acontece aqui? Dentro da Shine, deixa eu voltar aqui. Dentro da Shine, as aulas elas não estão em sequência como no curso sequencial, né? Então, a gente tem aulas de Elementary, de Intermediate e de Advanced. Porém, vocês não precisam usar elas. Não sugerimos que vocês usem elas na ordem que elas estão aqui. Então, por exemplo, não vou começar a dar aula Elementary 1. Não vou começar a dar aula depois da Elementary 2. O que que a gente sugere vocês fazerem? Usar os sílabos.
Por quê? Principalmente se é algo, uma coisa que vocês querem fazer de forma sequência gramatical. Que aqui vai ter uma ideia de que sequência seguir, certo? E eu vou escolhendo conforme o padrão desse meu aluno. Então, digamos, eu consegui um aluno que ele gosta muito de música pop. Então, posso começar a primeira aula dele com um Backstreet Boys, ou uma segunda aula, digamos que eu fiz uma welcome class primeiro. O meu aluno, ele é adolescente. Posso começar com Grey Day. O meu aluno, ele já é mais adulto e tal, não gosta muito dessas coisas. Vamos direto para um Grammar Plus Verb to Be. Foi a primeira versão do nosso Grammar Plus. Depois eu posso seguir, porque a ideia do to be depois present continuous, porque aqui ele já aprendeu am, is, are. Então aqui eu não preciso apresentar novamente, certo? Então por isso que a gente sugere essa sequência. Então começa com o to be, depois present continuous. Cris, Dani, eu não gosto de seguir assim, eu prefiro começar pelo present simple. Não tem problema, gente. Vocês são livres para escolher a melhor trilha que funciona para vocês, certo? Aqui é uma sugestão, por isso que está escrito, ó, suggest. Então, pensem sempre no aluno de vocês. Teve algumas perguntas na comunidade essa semana, no sentido de que aula que eu escolho para ser a welcome class, para que o meu aluno ele fique assim admirado. O que eu sugiro? Primeiro, fazer algumas perguntas para o aluno de vocês. E que perguntas são essas? São as perguntas que a gente tem aqui, olha só. Estratégias para conseguir mais alunos. Então, aqui tem os files, tem os arquivos. E aqui a gente tem o Needs Analysis. Vou fazer um download aqui para vocês verem. E aqui tem algumas perguntas que são importantes vocês perguntarem para o aluno no primeiro encontro ao vivo, mas vocês já podem perguntar para eles no WhatsApp, antes de conhecer eles. Então, pode perguntar de coisas do sentido. O que é importante, tá? Qual que é o teu objetivo aprendendo inglês? Quais são os tópicos de interesse? O que que tu gosta? Tem algum gênero musical que tu escute? Tu assiste filmes e séries? Que tipo que tu assiste? Certo? Tu lê notícias em inglês? Quais são teus hobbies? Então, por que que a gente sugere vocês perguntarem tudo isso? Porque aí vocês vão conseguir escolher uma aula que vai realmente encantar esse aluno. Então, vocês não vão estar escolhendo uma aula genérica. Vocês vão estar escolhendo uma aula que vocês dedicaram tempo para escolher para aquele aluno, certo? E ele Uma aula realmente vai estratégica, né? perceber. Fala de novo, Dani, perdão. Uma aula estratégica, porque você vai Uma ter aula essas estratégica. informações. Então, vocês já começam ou a aula experimental ou a primeira aula, né? Caso vocês não façam aula experimental, com algo que o aluno realmente vá se encantar. Então, por exemplo, eu não vou dar uma aula sobre a Rihanna se é um aluno que não gosta disso. Ele gosta de esportes. Eu não tem a ver com esportes. Mas agora eu posso escolher uma aula sobre basquete para ele. Ele gosta de viajar. Posso escolher uma aula sobre. Tem a Austrália aqui no meio, né? Meu aluno ele gosta muito de animais. É uma criança, gosta muito de animais. Vou escolher essa de bichinho aqui, um dog, certo? Meu aluno gosta de tecnologia. Olha ali, temos a aula do Space Routine. Temos duas com Space Routine, né? Troopers Routine e o Space Routine. Então, pensem no perfil do aluno de vocês para escolher a Welcome Class dele bem escolhida, certo? Aquela aula que já vai, ela mesma já vende para o aluno de vocês. Mas eu quero uma welcome class, meus alunos eu já conheço eles, eu quero uma welcome class para começar o ano com esses meus alunos e é assim que eu quero. Eu quero uma aula que seja mais nesse sentido. O que que eu faço, meninas? Então eu posso buscar pelo IA, nosso IA aqui. Eu quero uma welcome class.
Vamos ver o que que ele vai nos trazer. Olha só. Então, posso usar para nível intermediate Ikigai. Posso usar uma aula sobre personal information, então usando who am I. Para nível advanced, truths and lies. A gente tem outra do Welcome Class aqui, ó, que é bem para beginners. Motivation to learn English. Ah, uma business class. What type of entrepreneur are you? Né? Então, tem vários tipos. Então vou escolhendo conforme a necessidade dos meus alunos e a minha necessidade também, certo? Dani, o que mais que eu tô esquecendo? Me ajuda. O que que acontece? Talvez uma dúvida que venha bastante para vocês seja a seguinte: eu tenho um aluno que é zero inglês. É a primeira vez que ele vai estudar inglês. Devo usar a Shine? Vá com calma. A Shine é para aquele aluno que já é um falso iniciante ou já está caminhando assim para um começo, ele já tem uma pequena base. Então, a Shine funciona a partir do nível elementary. O que que é o nível elementary? Ele não é zero inglês. O elementary é o aluno que já sabe dizer I am Daniele, talvez com um pouquinho de dificuldade, ele já consegue dizer I have breakfast, I go to the gym. Não assim perfeitamente, talvez I go gym, né? Esse é um aluno elementary, ele tem uma pequena base, tá? Muito pequena, mas tem. Um aluno que nunca estudou inglês, talvez você vá ter um melhor desempenho dele começando no beginner, tá? E depois eu vou dizer para vocês aonde a Shine vai entrando nesse processo. Por isso que a gente tem a Shine e a gente tem os cursos sequenciais. Nos cursos sequenciais, a progressão gramatical ela é muito mais lenta, porque a gente entende que ela acompanha esse processo da aquisição de língua dos alunos, tá? Cristo, consegues entrar ali no Beginner Students? Sim, consigo. Depois tem uma dúvida sobre o Needs Analysis que eu vou mostrar para eles também. Isso. A gente instruiu todos os Shiners aí, deixando as dúvidas no chat, porque, embora esse seja um Q&A, a gente precisa passar essa parte de conteúdo agora, mas também para a gente ganhar tempo e conseguir responder todas as perguntinhas, a gente prefere hoje que vocês usem o chat. Então, olha só, no Beginners a gente tem duas versões, tá? Então, esse aqui é o antigo, que foi feito em 2023, certo? Então, tem 40 aulas aqui. E aqui tem a versão atualizada. Ela contempla também o homework. Mas eu quero usar o homework e a versão antiga. Posso? Pode, Pode. porque o conteúdo é o mesmo, tá? Então, podem usar o homework com a versão antiga. Isso, Só a que vai versão. ter a intro class, né? Que no antigo não tem, então tem uma aula a mais. Isso. É, exatamente. E a versão antiga, ela, o pessoal que usou achou que alguns temas conversam um pouquinho mais com os teens. Então, o que que a gente fez na versão nova, no New Beginner? A gente buscou temas que sejam para aqueles alunos, tanto teens ou adultos, que não seja assim gritante para um público só. Então, existe essa diferença também, escutando vocês, os relatos, o que foi feito em sala de aula. No New Beginner, tudo isso foi levado em conta e a gente mudou alguns assuntos, mas não os conteúdos. Então, aqui sim, os conteúdos são para alunos que nunca estudaram inglês na vida, tá? E ainda, às vezes, vai acontecer de vocês terem aquela situação. Eu tentei usar uma aula do New Beginner em uma hora. Não consegui dar todo o conteúdo. Isso é normal. Por quê? Porque dar conteúdo não é exatamente ensinar, né? A gente precisa, às vezes, com um slide repetir várias vezes. Por exemplo, palavras de vocabulário, o aluno que é iniciante real, ele às vezes precisa memorização, precisa repetição. Então, pode ser sim que uma aula do New Beginner dê mais que um encontro. E aí, onde é que a Shine entra em tudo isso, tá?
Por exemplo, vocês veem que aqui no New Beginner, se a gente for da Intro Class até, pode ir descendo um pouquinho, Cris, até mais ou menos ali, ó, Dog Lovers, até essa aula, o único verbo que aparece nessas 10 aulas é o to be, tá? O resto, o que que vai mudando? Vai mudando o vocab e as language functions. O que que são as language functions? É, aquelas perguntas, aqueles chunks prontos com função, por exemplo, where are you from? What's your name? What is it? Né? Essas são as functions. Então é isso que vai acontecendo. Mas se eu dei todas essas aulas de to be e eu quero, por acaso, dar mais as da Shine, eu consigo? Sim, eu consigo. Eu posso usar as aulas da Shine para reforçar os conteúdos do New Beginner. Eu posso também usar de algum outro material, tipo o Grammar Plus, ele tem uma aula todinha grande de to be. Então, eu posso completar um ciclo de aulas aqui no New Beginner, por exemplo, da 1 até a 10, que é onde entra o to be, e depois posso complementar com outro material, se houver a necessidade, porque os nossos alunos precisam de muita prática. E digamos que, tô dando as aulas ali e agora é Natal, né? Chegou a época do Natal. Não quero dar uma aula sobre Morning People. Eu vou aqui na Shine e escolho uma aula relacionada. Opa, acho que eu decidi mais. Relacionada a Christmas, né? Ao Natal, que seja condizente com o nível dos meus alunos. Então, posso falar sobre Advent Calendar. Se eles são mais religiosos, posso falar do Birth of Jesus. Claro que daí eu vou adaptando ao nível. Se eles são realmente iniciantes, eu vou, de repente, eliminar algumas partes da aula que não condizem com aquele nível, certo? Por isso que os Exato. slides, eles são editáveis. Esse ano a gente lançou no Natal uma aula bem beginner, pensando justamente nas pessoas que têm os alunos ali no New Beginner e queriam algo temático, de data festiva. Então a gente entregou aquela aula da Mariah Carey, por exemplo, que estava bem beginner. A única função da aula era I want, I don't want. Fica bem condizente, tá? Então isso acontece, isso é saudável, é acontecer. Vocês têm a rotina, têm o curso ali sequencial, mas é interessante sempre que quiser ir fomentando, tá? No caso de você criar um syllabus com a Shine, eu reforço então o que a Cris falou. Tem a syllabus suggestion. Na Shine, o que que acontece? A progressão gramatical ela vai ser um pouquinho mais rápida, né? Ela não vai aprofundar tanto. Por exemplo, 10 aulas só no verb to be. Se você quiser, você faz, mas se você não quiser, não precisa. Pode escolher uma de to be, uma de present simple e ir montando o cronograma de você semestral usando esses sílabas aqui. Deixa eu voltar. Acho que de principais dúvidas que aparecem são essas duas, né, Dani? Isso, acho que vamos para as dúvidas do chat. Isso, vou começar com a primeira, então, que apareceu ali. Eu vou mostrar uma aula completa de onde tem isso, tá? Bem explicadinho para vocês. Então, tem a Masterclass, certo? Mostrando essa estratégia bem completa para vocês assistirem, como usar o Needs Analysis e tudo mais. Mas a gente tem aqui na Shine, deixa eu ver, aqui, ó, Free Teacher Formula. Então, sobre scheduling, sold packages, vendendo pacotes, parar de vender hora-aula, gente. Férias pagas no calendário de vocês. Então, usem essa aula aqui, certo? E mais essa masterclass. Como que a gente faz na escola aqui, tá? Então, a gente faz um encontro, com o nosso teacher parceiro e o aluno. E o que que acontece nesse encontro? Ele faz o Needs Analysis e o Speaking Assessment. Primeiro ele começa com o Speaking Assessment, mas daí vai da opção de vocês, né? Como que funciona esse Speaking Assessment? Muitos alunos, eles fazem a gente tem os skill assessments também, que a gente manda eles fazerem, ou pode fazer durante a aula. E aqui. Só que o speaking, ele é muito importante, porque daí vocês vão perceber onde que o aluno realmente está. Ele não tem como inventar, né? Ele não tem como ter um acesso ao auxílio ali.
Então, aqui são perguntas que uma pessoa que está no nível A1 vai ter um pouco de dificuldade de responder. Talvez consiga responder What's your name? Where are you from? Mas ela provavelmente vai parar no who. Eles não sabem o who. Talvez eles consigam entender essa pergunta por causa do cognato family. Mas se vocês perguntarem, por exemplo, what do you do? Também já não vai conseguir. Vocês vão identificar que é uma pessoa que realmente está no nível A1 e vão saber para parar ali. No nível A2, a mesma coisa. Então, são perguntas progressivas para vocês conseguirem perceber que nível o aluno está. Cris, De... sabe onde eu mais gosto de aplicar sílabas assim? Só fazendo um parênteses. Gente, às vezes o aluno beginner, ele é complexo, tá? Por quê? Porque às vezes o aluno ele não consegue se avaliar. Ele não tem esse entendimento de nível de CFR. Não adianta a gente falar em A1, A2, B1, ele não vai saber o que é. E às vezes, pior ainda, acontece de vir aluno de curso de inglês, que lá no curso de inglês o material é intermediate, mas ele ainda está no elementary em nível realmente de competência. Então, às vezes não sabem se avaliar. Quando sabem, às vezes é por curso que estudou e isso às vezes não quer, não tá tão coerente, né? Não tá tão acurado, como a gente diz. Mas assim, o beginner, ele é mais complexo ainda, porque às vezes o cara é um falso beginner e ele diz que não sabe nada. Ah, eu nunca estudei, não sei nadinha, nadinha, vamos ter que começar do zero. E aí você vai dar o curso e percebe que começando do zero ele vai deslanchando, vai aprendendo muito rápido, né? Então esse é um false beginner, provavelmente. Muitas vezes tem aquele false beginner que consegue desempenhar essas funções aqui. Então você já vai ter essas do A1. Você já vai ter uma ideia se essa pessoa ela vai progredir rápido no curso ou se ela vai ter bastante dificuldade. Aquele beginner de verdade, ele não vai sair do What's your name. Ele vai saber o What's your name por causa da palavra name, como a Cris falou, é cognato. Então não vai passar disso, tá? O real beginner é aquele que vai ter mais dificuldade, que vocês vão ter que repetir mais as coisas. Vão ter que revisar mais as coisas. O false beginner é interessante usar isso aqui. Quando você sentir que a pessoa diz que não sabe nada, mas vê muita série, aprendeu alguma coisinha com os colegas, com os amigos. Então, é legal aplicar isso aqui também, para você ter uma ideia de onde essa pessoa está no nível iniciante. E daí, o que que acontece com esse assessment, gente? Vocês não vão fazer, se ele é um aluno iniciante, vocês não vão fazer as perguntas com ele até o final, né? Quando vocês viram que ele tá struggling, que ele já não vai adiante, opa, tá bom, parou, certo? Daí vocês Pode conseguirem assustar, o não pode nível. É, a assustar. ideia não é assustar, não é fazer o aluno se frustrar na primeira conversa. Não é isso. Independente do que acontecer, a gente sempre reforça. Tem que perguntar isso em português, em inglês, em espanhol, depende da língua que vocês estiverem ensinando, né? Por que você quer estudar inglês? Tá? Se for um aluno iniciante, pergunta em português. Se for um aluno que já está no B1, pergunta em inglês. Por que você quer estudar inglês, afinal de contas? E daí reforça, fala de novo o que que ele te falou, né? Reformulando, enfim. Ah, tu quer estudar, tu quer. Nossa, viajar é mesmo muito legal, né? Ah, e por que que você não começou antes? Né? O que que te impediu antes? Ah, e tem alguma coisa que vá te impedir agora? Então, usem essa pergunta para que o aluno mesmo já se venda. E depois vai para o Needs Analysis para pegar mais informações aqui do aluno, né? Que vocês anotem. E façam sempre a mesma pergunta, em outra forma. Ah, me conta, qual que é o teu sonho? E como que esse sonho está conectado ao inglês, certo? Tem um detalhe aqui, gente, que agora até deu uma acalmada, né? Mas tem a questão do homework, que tem muitos alunos que não fazem homework. Eles não estudam além da sala. Então já perguntem de início. Por quê? Para vocês não se frustrarem. Porque às vezes acontece do prof passar um monte de tema, de lição de casa, e o aluno não fazer. E daí o prof, mas tu não tá aprendendo porque não tá fazendo o homework. Mas o aluno não tinha tempo, ou não tinha interesse de fazer homework. Às vezes mesmo adolescente, né? Eles não têm tempo de fazer coisas além da aula de inglês, porque eles já têm um horário assim tão maluco que não dá. E às vezes tem o contrário, tem aqueles alunos que estão com um objetivo muito forte de aprender,
para alguma coisa muito específica que eles vão querer fazer muito tempo de casa, vão ter esse tempo para isso, essa dedicação. Então, é importante perguntar. Mas a gente tem na Masterclass aqui muita informação sobre isso, então vocês assistam e podem depois perguntar lá na comunidade as dúvidas que forem surgindo. Vamos olhar, deixa eu parar de compartilhar para poder olhar o chat. Pacote, opções de homework para intermediate e advanced, que podemos utilizar. Dani. Sim. Na China, vocês podem perceber que as aulas, elas têm várias atividades, tá? Minha dica, que funciona super bem, quando você tem ali exercícios controlados, por exemplo, você tem uma aula da China, nível intermediate, cujo o tópico gramatical da aula é, vamos dizer, superlatives. Você, em aula, de preferência, mesmo nos exercícios controlados, tá? Aqueles em que tem que transformar, por exemplo, os adjetivos ali em superlatives. Isso é um exercício bem controlado, porque você tem a língua que vai ter que usar, você tem as palavras exatas e uma resposta exata dentro do exercício. Eu sugiro que vocês façam esses exercícios oralmente em aula. Mostrem a resposta clicando Enter nos slides para o aluno entender que o que ele falou é aquela forma, tá? Ele tem que ter a noção do que é certo e o que é errado. Então, faz o exercício de forma controlada, faz oralmente, corrige isso tudo em aula. E na hora de você pedir para que o aluno complete o exercício, durante a aula, eu pediria que ele só completasse a letter A, B e C, para ele ter o modelo e não esquecer do que ele fez durante a aula. The rest is your homework. Porque se vocês derem espaço para o aluno escrever tudo isso dentro da aula, vai tomar bastante tempo. Ou melhor, vocês vão dedicar muito tempo da aula para a escrita. E a escrita é uma habilidade que o aluno pode treinar fora do momento em que está com você. Ele precisa, no momento em que está com você, ainda mais se for um aluno que só faz uma vez por semana, um aluno que precisa dessa prática extra. Prioriza o momento em que ele está com você para fazer essa interação, para a oralidade, tá? E se ele for realmente committed, deixa essas atividades para fazer de homework. Um outro cenário é se o aluno nunca faz homework. Daí, de uma forma ou outra, você vai ter que alocar tempo da aula para escrita. Mas com a Shine, a gente sugere que seja feita essa prática. Deixa exercícios controlados de homework, faz todos oralmente, escreve os 3 primeiros, deixa o restante de homework. Outra dica que acontece também, as aulas da Shine, elas são compridas. Então, às vezes, no movimento final da aula, especialmente em Intermediate e Advanced, sempre tem uma atividade de production. O que que é production? Escrita, né? Ou fala. Se você quiser deixar isso de homework, como é que eu vou deixar uma atividade de speaking de homework? Você pode pedir que o aluno grave um áudio, ele se prepare, né, fora da aula para aquilo que ele vai falar, e ele grave um áudio e manda para você. Ah, isso é bem legal. É um homework, mas de speaking. Ou você pode pedir, por exemplo, que essa atividade final seja feita, elaborada fora da aula, e depois, no início da próxima aula, você pede o resultado. Exemplo, na última aula, a atividade final era elaborar uma apresentação de 1 minuto sobre a biografia da banda Queen. Eu estou dando um exemplo bem aleatório, tá? O aluno não teve tempo de terminar isso em sala, em aula. Então, em casa de homework, ele vai fazer essa atividade final, ele vai elaborar a apresentação, ele vai estudar ela, escrever um parágrafo sobre ela e na aula seguinte ele vai te apresentar em 1 minuto. Então, são tarefas assim. As aulas da Shine já vêm com esse tipo de tarefa no último slide, no final da aula, e você pode alocar como homework, inclusive também, como eu disse, os exercícios controlados. Exatamente. E vocês podem fazer também o contrário, né? Pedir para os alunos estudarem o tópico antes, fazer uma sala de aula invertida. Então, com o Intermediate e Advanced,
Também dá para fazer dessa forma. Dá o início da aula para o aluno fazer antes, se é um aluno que faz homework, provavelmente ele vai gostar. Eu tinha um aluno amava isso. Ele amava que eu desse temas para ele estudar e ele queria apresentar em aula. Ele era assim falante. Só que sempre conheçam o aluno de vocês, tá? Sala de aula invertida só funciona com o aluno que está disposto a fazer isso. Então conheçam o aluno. Se o aluno faz pouquinho homework, deixa só aquele exercício controlado, as frasezinhas gramaticais ali, deu. Só isso. É um homework de 5 minutos. Mas ele vai fazer. Melhor do que nada, né? Uhum, exatamente. Quanto a combos, daí vocês conversem com o time comercial, que eles informam vocês, ou vocês podem entrar dessa forma que eu mostrei aqui. Deixa eu mandar aqui, ó. Direto pelo nosso club, que daí vocês conseguem enxergar tudo que vocês têm. Vou deixar o link aqui, ó. E depois ele tá. Deixa eu abrir no WhatsApp para mostrar onde é que ele tá. Cadê vocês aqui da comunidade? Meu Deus, quanta mensagem. Aqui, ó, gente, deixa eu abrir. Então, ó, tá bem na descrição esse mesmo link, ó. Daí vocês clicam nele e aparece todo o clube, toda a nossa, os produtos, e daí o que tem chave, né, que tá cadeadinho, é porque vocês não têm. O que não tem nada, né, quando vocês fazem o login, tem que fazer o login, claro, é o que vocês têm acesso. Deixa eu voltar para as dúvidas, porque. Estamos aqui na da Ana. Ela disse que já tem a Shine há um tempo e percebeu que o syllabus que a gente apresenta, ele está com atualizações semanais. Então, sim, toda sexta-feira ele é atualizado, porque na Shine a aula nova não para nunca. Então, toda sexta tem aula nova, então o syllabus é atualizado, tá? Não Isso. esqueçam de pedir para que a gente façam se vocês estão sentindo falta de algum tema, algum conteúdo, mandem na comunidade ou mandem para o nosso suporte que a gente faz mais aulas desses conteúdos. Por exemplo, Cris, Dani, quero mais aulas de To Be. A gente vai e faz, tá? Então não deixem de mandar sugestões também baseadas no sílabas. Me pediram da New Pyramid, né? Da pirâmide alimentar dos Estados Unidos. Tá ali, ó. Aqui, tá, tô fazendo ela. Legal. Ah, Gente, eu vou então, o só que fechar minha mais? câmera um minutinho que eu vou ajustar uma coisa aqui no meu computador, só um instante. Sim. Quanto aos sílabos também, o que eu falei no início é para não baixarem ele. Então, por exemplo, deixa eu compartilhar aqui novamente. Então, o que que acontece? As aulas da Shine, ele já tá com para vocês fazerem uma cópia, né? Se vocês fizerem uma cópia dos sílabos, né? Se vocês irem aqui fazer uma cópia, o que que vai acontecer? Vocês não vão ter acesso a, a ele novo. Então, esse não façam cópia, deixem só ele salvo aqui no guia de favoritos de vocês, ou abram ele regularmente, que daí vocês vão ver as aulas novas entrando. Mas se vocês fizerem uma cópia, ele fica estagnado no dia que vocês fizeram a cópia. Ah, como Próxima usar o. dúvida? Oi? Uma dúvida Próxima agora. dúvida. Poderiam falar sobre como usar o homework do New Beginner, que é em slides diferentes dos demais. E qual a diferença entre as aulas do Beginner e do New Beginner? São as mesmas aulas reformuladas? Exatamente, são praticamente as mesmas aulas, porém nós reformulamos o layout, alguns assuntos foram renovados ou então reformulados. Como eu disse no início da reunião, o beginner, algumas aulas do beginner, os shiners disseram que eram mais teens, então a gente não era essa a ideia, né? A gente queria que atendesse a todos os públicos. Então essas aulas mais teen, a gente renovou e usou temas que possam agradar a todos os públicos. O layout já está bem diferente, está muito bom, está com os exercícios de uma forma bem clara. Eu acredito que você não vai ter problemas ao usar o homework da edição nova com o curso da edição antiga, porque os conteúdos são praticamente os mesmos, tá? O que vai mudar são algumas imagens. Mas como o teu aluno vai ter estudado, por exemplo, go to school, né? Ele vai entender na aula, no contexto que você ensinou, o que é go to school com aquela imagem. Muito provavelmente lá no homework vai ter uma outra imagem para falar de go to school. Mas vai ser praticamente os mesmos conteúdos, tá? Não houve grandes mudanças na questão de conteúdo.
E o homework, ele tem em slides, né, que era outra parte da dúvida, ele tem em slides, mas ele também tem em PDF. Daí você escolhe como que seu aluno se adapta mais. Ah, é um aluno que gosta de imprimir? Não vai mandar o slide, manda o PDF para ele. Ah, é um aluno que ele gosta de responder ali no computador e o slide vai funcionar bem para ele porque ele já vê a resposta depois. Ele mesmo pode se conferir a resposta. Então manda o slide, certo? Ah, ele quer se conferir a resposta? Manda depois, sei lá, manda a versão do aluno e dá uns 5 dias antes da aula, manda o answer key. E aí o aluno mesmo faz a própria correção. Também pode funcionar. Vocês vão decidir de acordo com o perfil ali de aluno de vocês. Essa Exato. dúvida da Ana é bem legal. Ai, perdão daí. Só uma questão, os teachers às vezes têm dúvidas quanto à questão de corrigir homework na aula, tá? Eu gosto, eu acho interessante. Claro que tem que alocar um tempo para isso, mas eu acho que é uma estratégia bem boa. Não precisa demorar mais do que 10 minutos, pode tentar fazer algo mais rápido na correção ali, tá? Mas é uma estratégia, é de ser pensado. Vai, Cris, dúvida da Ana Lau. Ana Laura, estou estudando a possibilidade de transformar meus materiais em produtos, valor do pacote diferente para cada tipo de material. Exemplo, curso Beginners, tanto. Shine, por ser personalizado, um valor um pouco maior. O que vocês acham dessa estratégia? Tenho praticamente todos os sequenciais. Faria com certeza. E o Beginners você pode, outros também, né? Vender em grupo por um valor mais acessível e escalar o teu negócio, né? Então, com certeza, podem fazer pacotes, por exemplo, do curso de pronunciation, né? Pode fazer pacote de travel agora, fazer uma maratona de travel agora na volta às aulas. Pode, com certeza. O que não pode é transformar em infoproduto, certo? Se vocês quiserem transformar em infoproduto, daí tem umas peculiaridades que vocês podem conversar com a gente, mas no momento só poucas pessoas têm esse acesso, uma delas é o Gil. Mas transformar pacotes de aulas ao vivo ou deixar gravadas por 15, 20 dias para os alunos acessarem depois, isso vocês podem fazer sem nenhum problema. E sim, pacote, gente, tá? A gente tem uma aula explicando direitinho sobre pacotes, mas o que a gente sugere é não vender a hora-aula de vocês. Podem sim, devem saber quanto a hora-aula de vocês custa, mas transformar isso em um pacote. Então, digamos que, eu vou dar 20 aulas para esse meu aluno, vou dar 40 aulas para esse meu aluno durante um ano, uma vez por semana. Por que 40 e não 52? Para vocês e para os alunos de vocês terem férias, terem descanso. Tá? Tudo isso a gente tem masterclass explicando direitinho. E perguntem essas dúvidas na comunidade, porque sempre vai ter gente podendo auxiliar vocês. E daí vocês transformam essas 40 aulas, tem o valor de repente, tem R$ 120 a hora aula, e eu vou fazer esses 120 vezes 40 dividido por 12, quanto que vai dar? Não consigo fazer de cabeça, gente, mas umas 12 vezes de 380, talvez. E daí vocês cobram 12 vezes de 380, o aluno vai pagando as parcelas, certo? Ele não está pagando uma mensalidade, está pagando as parcelas. Ah, meu aluno quer um desconto porque ele vai pagar à vista. Dá uns 2, 3% de desconto para ele vai pagar à vista, certo? E tenha um contrato, tá? A gente tem isso também ali na plataforma. O arquivo que eu mostrei do Syllabus Suggestion está no Learning Path e também está na descrição da comunidade, tá? A Vocês Nelma acham mais pergunta. interessante tirar cópias dos materiais para os alunos ou usar o computador mesmo? Aulas presenciais, tira ali a cópia, tá? Aulas online, se é um aluno mais de idade, talvez queira fazer uma cópia, mas é ele que vai fazer a cópia, né? Se não, pode usar o computador, usa recursos como o Annotate, o próprio Google Slide na versão edição. Isso. Novamente, eu acho que é importante conhecer o aluno, né? Tem alunos, eu, por exemplo, se eu estiver estudando um curso online, eu vou gostar de algo para escrever. Pode ser uma aula impressa, enfim.
Tem alguns teachers que imprimiram as aulas num caderninho, ou então orientaram os alunos a imprimir, enfim, tem essas alternativas, mas conheça bem o aluno. Tem aluno que detesta papel, que quer tudo ali na tela. Então, é uma questão de preferência mesmo. Ó, a Clariana diz que sente falta da lousa. Vocês têm alguma dica? Sim, a primeira delas é assistir esta masterclass aqui, dentro da Shine, que é aqui, ó, Google Slides como um online notebook. Porque o próprio Google Slides se transforma na tua lousa, certo? Então, tu consegue transformar ele mesmo em notebook. E daí a anotação já fica ali salva para o teu aluno. Outras opções de lousa. O Canva, caso vocês queiram usar. No Zoom tem, deixa eu parar de compartilhar, tem essa whiteboard aqui, que vocês conseguem ir escrevendo. O problema é que vai ter que salvar ela separado. Então, se vocês usam. Dois. Não sei parar de compartilhar. Start. Pronto. Se vocês usam o Google Slides, já deixa tudo ali prontinho, certo? Que já fica tudo junto. Eu Outra tenho. dúvida da Clariana é a questão do encher o drive quando a gente compartilha e faz as cópias com os alunos. Então, vai enchendo o drive porque eles são materiais pesados às vezes, né? Quando eu faço muitas cópias, vai pesando. Terminou aquele semestre, eu posso deletar, certo? Eu posso ter o meu drive pessoal, posso ter um e-mail só para as aulas, e daí vai abrindo espaço. Ou eu posso aproveitar as promoções do Google Drive quando tem, né? Comprar um espaço, acho que tava 60 por ano, a última promoção que teve. Mas enfim, tem várias opções. Posso criando e-mails para ter outros drives, deletando. Então, terminou o semestre, deleto. O aluno não tá mais comigo, deleto. Teve uma época que eu tinha uma aluna, ela estava 3 anos comigo e eu tinha todo o material dela ali. É óbvio que ela não usava mais, ela não acessava. Ela acessava a última aula. Eu deletei e liberou um monte de espaço no Drive. Então, essa é uma opção bem boa também, tá? Eu ainda sou iniciante nesse mundo e quero começar a dar aulas, e eu possuo as aulas da Shine. Nesse caso, quando eu descubro o nível do aluno, como é que eu posso preparar as aulas para o nível da pessoa usando a Shine? Sigo uma sequência específica de assuntos. Se o aluno é nível A1, posso seguir a sequência certinha do que vocês sugerem. Se o aluno for um pouco mais avançado, como pulo algumas aulas? Como funciona? Na verdade, Natália, você viu que o aluno está usando o Speaking Assessment, você viu que o aluno está ali entre o A1 e o A2. Ele não está definido, ele está transitando entre esses dois níveis, ele é transitório, tá? Tem aluno que está nessa fase, transition, porque não existe assim um marcador que diga que a gente está num nível só. Às vezes, os teachers, por exemplo, às vezes vocês têm o speaking, que é C1, mas o listening, ele talvez não esteja tão C1, ele está um pouquinho ainda abaixo. O reading já é mais. Então, isso acontece com todo mundo e com os alunos também. O que a gente acredita quando a gente escreve os materiais? O aluno que é 0 em inglês, ele começa no New Beginner, tá? E vai seguindo. Pode ser que ele faça o New Beginner de uma forma mais rápida, que ele não tenha dificuldade, ou pode ser que ele fique bastante tempo ali, né? Adquirindo a língua, aprendendo, sendo exposto ao idioma, tá? Com a China, se esse aluno ele está transitório, por exemplo, ele está entre o A1 e o A2, começa no Elementary. Pode usar bastante aulas do Elementary, tá? Você detectou que ele está entre o intermediário e entre o avançado. Começa no intermediário. Aos poucos, se você vê que as aulas vão sendo fáceis para ele, vai selecionando aulas que tenham ali mais vocabulário, uma gramática um pouco mais complexa, mas a ideia é que é sempre um nível, ele não precisa ser fixo. Ou seja, um aluno C1, ele vai se beneficiar de aulas também do intermediate, pelos assuntos, talvez.
A aula poderá não impor dificuldades, poderá ser mais rápida, mas poderá ser um assunto que agrada. Então, pode seguir a sequência do Syllabus Suggestion, dando tantas aulas que forem necessárias para esse aluno. Só é importante lembrar que aluno que tem muita dificuldade, a aula vai andar um pouquinho mais devagar e você provavelmente vai usar os níveis mais inferiores, né? Do A1 a 2 em diante. Vocês acham necessário um material auxiliar, exemplo, um livro ou uma sequência da parte gramatical, e aí complementa com as aulas da Shine ou não necessariamente? Não necessariamente, tá? A Shine supre bastante todas as explicações, supre os conteúdos, as habilidades que eles precisam em cada nível. Talvez, se você achar interessante e relevante, você possa conjugar os sequenciais com a Shine, com esses alunos. Livro didático para nós, dentro do que a gente oferta nos nossos materiais, não é necessário, tá? Às vezes tem alunos que querem ter um livro, mas isso é uma decisão pessoal deles, né? Isso às vezes vem deles. Mas da nossa parte, a gente não indica ficar conjugando com livros. Se você quer uma sequência mais clara, mais, como a gente diz que a progressão gramatical é um pouco mais lenta, usa os sequenciais junto com a Shine. Um elogio para as aulas de espanhol. O time comercial às vezes demora para responder, nos avisem quando isso acontece. E aqui que acontece às vezes com o time comercial, gente. O WhatsApp Business está bloqueando. Então, se vocês não chamarem eles de novo, eles não vão conseguir responder. Porque é uma coisa que a Meta está fazendo. Eles estão bloqueando o WhatsApp Business e daí eles ficam sem acesso ao celular por 24 horas, ou às vezes desaparecem as mensagens, enfim. Mas chamem eles de novo e podem nos avisarem na comunidade também. Dá para criar um atalho para os sílabos. A Lola está sempre participando. Daqui a pouco ela vai latir, que vai chegar o neném. Uma pergunta sobre o Speaking Club. Poderiam explicar um pouco como imaginaram o uso, quanto ao uso de todos os slides e aos random questions no Wordwall? Vocês sugerem responder duas vezes as mesmas perguntas? Sim e não. Vamos lá. Então, deixa eu abrir o Speaking Club aqui. Vou compartilhar com vocês até. Então, o Speaking Club tem várias formas que dá para utilizar, tá? Então, aqui tá ele. Vou pegar essa de Celebrations Around the World. Então, o que que acontece? Posso fazer só as perguntas. Ah, tell me, what is your favorite celebration? Né? Então, posso ir perguntando assim para os alunos. Posso fazer ele ver. Opa, perdão. Posso dar acesso a ele ver a pergunta, ou posso só fazer a pergunta, certo? Ah, posso fazer a pergunta só na forma do spin wheel, aqui do Wordwall, e passando e perguntando, fazendo perguntas de forma aleatória. Pode ser dessa forma também. Posso seguir a ordem que está aqui. Posso fazer a pergunta, né? What's your favorite celebration? E depois dar a opção para ele, ó, my favorite celebration is because, né? E daí ele pode escrever. Posso, depois eu reedito esse. Ah, eu não tô com a opção de copiar. É, fazer uma cópia. Agora sim eu consigo editar ele. Posso fazer essa parte aqui para que ele tente adivinhar a pergunta. Então, ó, here's the answer. What do you think the question is? Né? Então ele tem que pensar ainda mais, porque ele tem acesso à resposta, mas não tem acesso à pergunta. Posso fazer uma segunda rodada dessa forma. Posso pedir para ele falar e depois
como homework, posso dar para que ele escreva colocando a própria resposta dele aqui. Então, tem várias ideias que vocês podem utilizar o Speaking Club, certo? Não precisa ser de uma única forma. Pode ser só de forma de conversação, então vocês têm as perguntas aqui, ele não precisa ver. Posso ir mostrando as perguntas para ele, posso ir mostrando as perguntas e respostas. Vai da intenção de vocês no momento. As aulas de português seguem no mesmo ritmo que as aulas de inglês, e isso elas são sequenciais, as aulas de português. Agora, para abril, acho que a gente vai fazer o próximo nível. As aulas de inglês são bem leves e gostosas, eu adoro, tá? Inglês, estou com saudade já. Tem alguns alunos americanos que querem interagir melhor em português. Uma outra dúvida: tem alunos brasileiros adultos que querem apenas aulas para viagem. Como usar o material? Então, vocês têm algumas opções de usar o material de viagens. Então, a gente tem aqui, deixa eu voltar a compartilhar a tela. Aulas. Opa. Temos as aulas do Travel, que são aulas específicas de viagens, tá? Então, tem 32 aulas, tem essas 22 aqui e tem a versão nova, certo? De iniciante ali. E separado dessa forma, depois eu vou comprar. Ah, posso usar essas aulas aqui, ou se eu tenho alunos que são mais avançados, dentro da Shine, a gente tem aulas de viagem de diferentes assuntos. Eu escrevo aqui travel. E eu posso usar, por exemplo, uma com exam prep, posso falar sobre air travel para nível intermediate. 43 things that travel teaches you. Olha só, planning a Tanzanian safari, falando sobre Workaway, que é uma espécie de viagem, falando sobre diferentes países, então tem Austrália, tem Tailândia, tem falando sobre ser nômade, enfim. Então eu posso usar aulas de viagem para diferentes níveis. Posso fazer um pacote de aulas de viagem, por exemplo, e vender só isso, tá? Vamos ver. Fiquei na dúvida do homework, porque na Shine não tem slide. Então, a Shine, ela não contempla o homework, porque contempla o homework são sequenciais. Hoje a gente tem homework no A1, estamos terminando o do A2, está na aula 20, e teremos agora para o business. A partir de fevereiro teremos homework do business também. E daí vocês podem seguir o homework daquela forma que a Dani orientou, caso já tenha. Temos Business English, nível A1 e nível A2. Para abril, março ou abril, mais provável abril, a gente terá o nível, iniciaremos o nível B1 também. O Speaking Club vocês escolhem a maneira de utilizar. Antigamente eu utilizava o Canva, porque ele tem alteração simultânea na tela, mas o Google Slides também faz isso. Sim, o Google Slides faz isso, de edição simultânea. Uhum. Dá para assistir naquela aula lá que eu mostrei. O Word também serve como whiteboard. O Business, então, estamos no A2, vamos lançar o B1. Isso aí. Ah, e o Kids, agora, uma dúvida sobre o Kids. Então, deixa eu mostrar o Kids aqui para vocês. Compartilhar. Vamos voltar. Então, o Kids, eles. Aqui, eu acredito. Aqui o Kids. Então, o Kids, gente, ele é para alunos que já estão alfabetizados, certo? Eles precisam estar alfabetizados para poder usar. Podem não estar, Cris? Podem, mas aí vocês vão ter que fazer bastante adaptações. O que que acontece? Vocês vão seguindo aqui as unidades, né, direitinho, e conversando com os alunos, vão fazendo bem, interagindo com eles devagarinho, vai.
para dar a aula ali. E eles têm, ai, perdão que eu parei de compartilhar. Ele tem daí essa parte do listening repeat, tem para eles conhecerem os animais, a vez daí para eles mesmos falarem, né? Tem a versão para eles escreverem, então por isso que é importante que eles já estejam alfabetizados. Normalmente a alfabetização ela acontece entre os 6 e 7 anos, certo? Então, a partir dos 6 a 7 até uns 9 depende da maturidade das crianças. A gente vai agora ter o Kids nível A1 a partir do final deste mês. E vamos ter o B2 sequencial também. Esse ainda está sem data. Finalizamos as perguntas, Dani. Tu quer falar mais um pouquinho sobre o Kids? Tu tá sem som. Eu gostaria. Não. Eu gostaria de falar um pouco mais do E agora? Kids. Agora sim, pode falar, Dani. Eu tava ajustando umas coisas aqui que eu não sei o que aconteceu com a minha câmera, mas tudo bem. Por isso que eu fiquei muda também um tempinho aí, o vídeo e a câmera. Eu tô com outro computador, gente, eu não tô em casa. Então, tá um pouquinho diferente meu cenário e minha qualidade de vídeo aqui, tá? Não, eu na verdade fiquei escutando as orientações ali da Cris e o Kids, gente, ele é um material muito especial para nós, tá? Porque ele é todo autoral, a gente criou as narrativas, os personagens. O mais interessante do Kids, para quem já usou, é que ele é nível pré-A1, né? Então, assim, é tudo aquilo que a criança ela já consegue entender usando o inglês. Ele não tem nada de gramática e ele nem vai ter, porque a gente indica ali, ó, dos 7 até no máximo 9 anos. Depois dos 9, a criança começa a se interessar por outros temas, então ele começa a ficar um pouquinho infantil, tá? Com 9 anos, os meus alunos já querem ver coisa de K-pop, de futebol, não sei o quê, então a gente já entra no New Beginner e já entra na Shine com eles, tá? Mas assim, o que que acontece? O Kids ele começa no pré-A1 e esse ano ele vai ter continuação, ele vai ter 20 aulas novas que estendem o conteúdo e ele se torna A1. Então, num todo, o que a gente olhar, ele já não é mais só pré-A1, ele já vira A1 na medida do possível, na medida do que a gente vai entregando essas aulas. A novidade do Kids é que até o final do currículo dele, que vai ser até o final dessa segunda parte, que o nome não vai mais ser Kids Maker, vai ser Mission Kids. Ele vai integrando as atividades em consonância com aquela prova de Cambridge, aquela A1 Movers. Eu não sei se vocês já ouviram falar dessa prova. Ela não é a primeira, mas ela é a segunda prova da parte de crianças ali que a Cambridge oferece. É claro que o nosso material ele não é um material oficial de preparatório de Cambridge, mas as habilidades do Mission Kids e do Kids Maker, elas vêm de encontro às crianças que vão fazer essa prova. Então, a criança que estuda com vocês nesse material, se ela por acaso tiver essa prova na escola, ela consegue fazer, porque as habilidades estão em consonância. Eu acho Os que sequenciais eles já têm avaliações para módulo. Então, no final do A1, por exemplo, ali a Dani estava mostrando antes, né? Quando termina a cada 10 unidades, no caso do A1 é cada 12, tem um review. Esse review vocês podem usar como prova, como avaliação. exato, é muito interessante porque ali tá como review class, mas se vocês fizerem, por exemplo, pedirem para os alunos fazerem e depois vocês corrigem durante a aula, vão fazendo um tracking dos acertos e dos erros, fica bem interessante, gente, porque realmente é uma revisão de tudo que foi visto naquele ciclo anteriormente. E a parte do talking point nessa review class, vocês podem entrevistar os alunos com aquele talking point e mapeando o progresso e usar isso para gerar um feedback. Porque realmente é o que as aulas anteriores trabalham. Se o aluno atingiu, não atingiu, ainda está com dificuldade. Então é legal para vocês terem uma prova material para dar feedback. Quanto a valor que vocês cobram, gente, é algo bem particular. Vocês têm que analisar a realidade de vocês. Vocês podem sim fazer análise de mercado, mas tem que analisar bem a realidade de vocês. Então, nós temos um aulão sobre isso. Vocês podem pedir ali para o time comercial apresentar para vocês, tá? Mas a gente não pode dizer, cobra isso. Vocês têm que seguir o que é a realidade de vocês.
certo? Os gastos de vocês, a experiência de vocês, para daí sim colocar um valor. Nesse aulão a gente ensina a levar em conta, né, cada critério aí da precificação. Inclusive ele vem com uma calculadora, é bem interessante. Esse aulão ele é fechado, tá? Mas ele tem um valor bem acessível, então pode pedir para o comercial, eles mandam o link para vocês comprarem e vem esses recursos da calculadora. Isso. E, Rosângela, como eu comentei do comercial, né? Se eles não responderem, é provavelmente por algum problema no WhatsApp. Então, chamem eles de novo, porque o WhatsApp Business está bloqueando bastante. E daí eles às vezes só conseguem responder quando vocês chamam. Ó, 20 aulas, 6 Boa. vezes de 500. Muito bom. Isso aí. Esse é um valor interessante para ser cobrado. E eu amo dar aula para kids, mas aula presencial. Ah, é verdade, é diferente, né? Mas dá para dar aula para criança também no online, gente. Mas, claro, é uma atividade que exige bastante calma, paciência. Às vezes a criança não vai responder aquilo que a gente está querendo que ela faça naquele momento. Então, é muito mais de, às vezes, não só ensinar o idioma, mas ensinar a ter uma aula online, porque a criança precisa aprender isso também. Certo, gente? Foi uma honra poder estar aqui com vocês nessa sexta-feira de manhã. Temos que sim bater foto. Obrigada por nos lembrar. Temos que bater foto. Quem puder abrir a câmera para a gente bater uma fotinho. Vou pegar mais pertinho aqui, que a minha câmera tá escura. Isso. Quem mais puder, vou aguardar um pouquinho. E daí, qualquer outras dúvidas que vocês forem tendo, perguntem lá na comunidade que, à medida do possível, a gente vai responder. Então, sorrisão. Deixa eu tirar mais uma para garantir os olhos abertos. Os meus, inclusive. Bem bom, deu certo. Gente, muito obrigada. E nos vemos, então, no próximo encontro, né? Em fevereiro temos mais um. Depois a gente passa o calendário para vocês. E como a gente falou, se vocês tiverem interesse em falar daqui para os Shiners, entrem em contato com a gente, explicando direitinho o que vocês têm interesse em contribuir, que a gente organiza. É isso aí, tá? Que a gente vê que vocês dão muita aula ali dentro da comunidade também, sabem muitas coisas interessantes para compartilhar. Então, nada melhor do que a gente compartilhar aqui no ao vivo, tá bom? Um abraço apertado, aproveitem bastante o final de semana e a sexta-feira. Beijo, gente. A gente se vê lá na comunidade, tá bem? Tchau, tchau. Tchau, tchau!